Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da ASP. Esta é uma iniciativa desta distinta associação, trazendo conteúdo e ministrando conteúdo educacional aos seus associados. Eu sou Alexandre Bonilha, seu colega, hoje na responsabilidade de mediar o evento O Novo Marco Legal das Startups. Eu, na comissão de mediador, facilitarei a conversa entre Luiz Guilherme Capelozzi e Mariana Molina. Antes de começar esse evento, a primeira coisa a ser dita é parabenizar novamente a ASP por essa iniciativa, também nas pessoas de Emerson, Paulo, Tiago e Tabata, que constituem a equipe técnica que está nos apoiando, que está nos assistindo nesse momento. E, sem mais delongas, vamos para o objeto da nossa conversa. O projeto de lei complementar 146/19, então o famoso Novo Marco Legal das Startups, seria mais uma iniciativa parlamentar para constituir e regulamentar este ambiente de tecnologia e inovação. Que estamos vivendo a quarta revolução industrial, ninguém mais duvida. E dos últimos anos para cá, houveram alguns adventos normativos muito importantes. Dentre eles, eu vou puxando desde lá atrás, agora mais atualmente, podemos dizer desde a Constituição Brasileira de 88, com alguns direitos fundamentais que flertam às regulações atuais, a Lei de Habeas Data de 1997, Lei de Acesso à Informação e também a Lei de Cadastro Positivo, ambas de 2011, a Lei de Mobilidade Urbana, que é a 12587/2012, e o próprio Marco Civil da Internet, de 2014. São normativos jurídicos que, de início, recomendamos também a leitura do público em geral. E aí vamos para o GDPR, que foi o primeiro normativo europeu, ou melhor, o normativo iniciático e principal da proteção de dados no ambiente europeu, que é 2016/679. E aqui, voltando, antes de passar o novo marco legal das startups, nós também temos a lei complementar 155/17, que seria a lei de investidor anjo, e também a famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu estou dizendo sobre elas antes? Para vocês se situarem de que o novo marco legal das startups venha a ser mais um texto normativo para regulamentar outros elementos que algumas leis anteriores tentaram prever, em partes, ou que foram melhores desenvolvidas agora. E para isso eu passo a palavra para o Luiz Guilherme Capelozzi, para que ele possa se apresentar e também fazer a apresentação do material. Tá bem? Espero que todos aproveitem, fiquem à vontade e, é claro, faremos um evento de 1h30. Ao final do evento, nós abriremos para as perguntas. Tá bem? Luiz, por favor. Obrigado, Bonilha. Obrigado pelo convite à ASP. É um prazer estar aqui com todo mundo. Muito legal que estou vendo vários presentes aqui. Muito bom. Só vou compartilhar aqui um material com vocês para explicar como que vai funcionar essa exposição. Tá? Eu e a Mariana, a gente deve, de forma complementar, aí, tocar essa apresentação para vocês. E desejo a todos uma boa audiência e um bom material, ok? Compartilhar aqui com todos. Então, o tema da exposição, Marco Legal das Startups, Projeto de Lei Complementar 146, recém-aprovado. Nosso contexto. Para falar de startup, para falar de regulamentação de startup, sendo mais específico, a gente tem que entender esse contexto, né? Ele tem uma finalidade e ele tem uma necessidade, que foram motivos anteriores e justificaram esse surgimento. Quem já trabalhou ou trabalha com empresas, principalmente com empresas de inovação, na parte de consultoria, de assessoria, sabe a dificuldade, o desafio que é você conduzir um processo, uma empresa, um projeto desse tipo. O que eu trago para vocês aqui é um dado, isso aqui é de 2017, eu imagino que os números hoje não estejam melhores, infelizmente. Isso é um dado do IBGE, que a maioria das empresas dura até 5 anos no Brasil. Ou seja, uma parcela considerável das empresas no Brasil fecha as portas após os 5 anos de abertura, de funcionamento. A gente tem, no mínimo, aqui um cenário muito crítico. Por quê? Porque as pessoas estão querendo fechar. Qual que é a motivação? Né? Qual que é a justificativa, a causa desse fechamento? O que acontece? E aí a gente pode especular
como um dos principais fatores a burocracia excessiva. O que a burocracia excessiva causa? Ela quer centralizar uma série de informações dispersas e individualizadas e ela acaba gerando insegurança jurídica. Né? Se você tenta padronizar procedimentos que não são padronizáveis, você gera uma insegurança. Por quê? Porque não dá para enquadrar fato, antecedente e consequente. Então, você tem esse problema, tanto na parte interpretativa, como nos julgamentos e assim diante. Então, esse é o nosso contexto. E aí começam a ter as discussões acerca dessa regulamentação para principalmente prevenir essa imprevisibilidade jurídica. Né? Falando de empresas no geral, esse é o cenário. Mas agora, delimitando mais ainda o nosso escopo da apresentação, falando de empresas de inovação, é mais complexo ainda. Por quê? Porque a gente está falando de empresas que tratam com uma coisa mais sensível, que mais muda, né? A inovação. Ou seja, criei uma coisa agora, se ela é presente, o que vier já é inovação. Então, a todo momento se reinventa, né? Se são inventadas formas novas de fazer, são complementadas formas de fazer as coisas no mundo empresarial. Então, nesse cenário dessas empresas inovadoras, principais problemas que a gente pode listar, né, que foram força motriz dessa regulamentação. Relações societárias, ou seja, o projeto que ele tem essa característica inovadora, muitas vezes ele tem uma assimetria. Por quê? Porque ele não vai vir da mesma constituição de ativos. Você não vai pegar um estoque, você não vai pegar um imobilizado e montar uma startup. Ela é uma empresa que depende de know-how, ela depende de profissionais técnicos. Né? Se ela depende de um profissional técnico, ela não depende só de um profissional técnico, ela depende também do capital, dos ativos. Né? Ela precisa de um dinheiro para comprar o maquinário dela, ela precisa de um começo, um head start. Então, é natural que você tenha uma simetria nesse relacionamento, da parte do sócio técnico e do sócio investidor, ou do sócio capitalista, enfim. E como que você vai vincular esses dois? Da forma tradicional? Talvez não seja a melhor maneira, né? Esse é um ponto a ser considerado. Relacionamento com a equipe. A startup ela não funciona necessariamente da mesma forma que uma empresa tradicional, no sentido de faturar, lucrar e prosseguir. Por quê? Porque ela tem um projeto, uma perspectiva de captação e prospecção de mercado, né, de inserção, que é o que traz o valor de mercado dela. E esse valor de mercado futuramente pode virar, né, uma receita contínua, enfim, virar uma empresa que todos usam. Né? O que a gente vê aí, por exemplo, Netflix. Né? Hoje, a maioria das pessoas usam Netflix, Uber, enfim. Então, esse processo, até chegar nessa captação massiva de mercado, ela não necessariamente passa pelo mesmo caminho de distribuição de resultados que uma empresa tradicional. Então, esse modelo atípico demanda uma regulamentação atípica, né? Ou um entendimento atípico. Enfim, e aí, então, nisso investimentos, a própria Constituição, né? Se ela vai ser sumária, se ela vai ser igual à Constituição de uma empresa tradicional. Então, esses pontos, eles causam esse problema, né, de interpretação, porque você tem os agentes de mercado pensando uma coisa, uma expectativa, mas você tem os reguladores, às vezes, entendendo outra. Né? Até o próprio Poder Judiciário, às vezes, quer aproximar dos conceitos que tem na lei, e aí incorrem em erro. Então, esse problema gera uma insegurança jurídica que afasta, muitas vezes, investidores no âmbito internacional e assim em diante. Tá? Então, essa regulamentação vem para isso, estímulo e incentivo, principalmente. Sobre o escopo da apresentação. Isso aqui não necessariamente vai ser falado nessa ordem, tá? Só para esclarecer, mas vai estar nesse pacote aqui que eu e a Mariana vamos apresentar para vocês. A gente tem o texto atual, que ele é um texto muito mais enxuto do que o texto proposto, e vai ser o texto que vai virar lei, né, que está indo para a sanção aí. As modificações, a gente vai trazer, então, no meio do caminho, como que foi modificado esse texto, porque a proposta original ela era muito mais completa. Né? Ela vinha com uma expectativa de nocautear a burocracia, e aí o que conseguiram foi exatamente isso. Não vou antecipar, mas não foi exatamente isso. E aí as perspectivas. Né? Então a gente tem esse cenário. E aí? O que vai acontecer? Não vou fazer futurologia, mas vou dar uns palpites como alguém que está no mercado, que
da Mariana também, que atua junto dos profissionais, a gente sabe como funcionam as coisas, tá? Então, em paralelo, nesse escopo, a gente vai ter uma visão mais jurídica, e aí eu vou colocar as normativas, todos os instrumentos normativos, enfim, da parte que faz sentido aqui, né, para a exposição, e a Mari vai trazer a visão de mercado, como uma pessoa que está sempre próxima aos empreendedores, e os conceitos mesmo desse meio, porque a gente brinca que tem até uma linguagem própria, né, um startupês. Então, é uma mistura de inglês com português. Ela vai trazer para vocês. Vamos lá, de histórico do projeto. O que aconteceu? A gente tem a primeira proposição desse projeto lá atrás, então um texto robusto. Eu não vou passar todos os pontos aqui para vocês, nesse momento eu vou citar. Um texto mais robusto, focado nessa visão de liberalização, de desburocratização. Só que esse projeto foi extremamente cortado na Câmara, e o projeto que chegou no Senado foi mais cortado ainda. Então, a gente teve como produto um texto muito enxuto. E aí tem diversas discussões de separar, né? Então, o texto, ele não rejeitou necessariamente as matérias, talvez ele tenha postergado para a regulamentação própria, que é o caso da Stock Option, que eu vou passar aqui para vocês depois. Né? Então, o que acontece? O Legislativo, ele isola a responsabilidade dele no sentido de falar, a gente vai aprovar essa matéria, mas essa daqui não concerne ao mesmo diploma, a gente tem que buscar um outro instrumento para regulamentar. E alguns desses temas estão acontecendo isso. Tá? Sobre princípios, então, para orientar a interpretação, o entendimento da lei, a gente não vai usar necessariamente a mesma base, né? Claro que a gente tem que estar preso aí aos limites constitucionais, toda a legislação infraconstitucional, mas ela traz em si um norte, né? Os princípios, um norte principiológico. E o primeiro princípio, o mais básico e geral dela, é esse reconhecimento do empreendedorismo inovador como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Só que para falar de empreendedorismo inovador, é um conceito extremamente amplo, né? O que é empreendedorismo e o que é inovador. Então, a gente tem que entender esses dois conceitos, porque eles vão repetir na lei inteira. Só que ela não traz exatamente um conceito, né? A gente pode até aproveitar o conceito de outras leis, mas nessa interpretação, a gente tem que usar elementos extra-jurídicos, né? Então, de ciências econômicas, de administração, de mercado, de marketing, tá? E a Mariana vai trazer para vocês agora essas questões aqui relativas a empreendedorismo e inovação. Tá bom, Mari? Fica à vontade. Obrigada, Luiz. Pessoal, sou Mariana, sou gestora de projetos de inovação e startups no Sebrae de Ribeirão Preto, faz 5 anos. Não sou advogada, então o que eu trago aí junto com o Luiz é um pouquinho da definição de mercado. Então, o Luiz traz a visão técnica do advogado, do direito, e eu vou trazer um pouquinho a visão do mercado, e a visão do mercado sobre empreendedorismo. Eu escolhi uma das definições de mercado que existem diversos conceitos e opiniões sobre o que é o empreendedorismo. Eu gosto bastante dessa, tá? Que o empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas, oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos na criação de algo que seja positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto, ou até mesmo um movimento que gere mudanças aí no ambiente. Então, a gente faz dentro do Sebrae algumas distinções em termos de empreendedorismo. O empreendedor, o empresário, não necessariamente é o empreendedor. A gente fala que o empreendedor, ele tem muitas vezes esses comportamentos de visualização de oportunidades, e o empresário não necessariamente. Ele pode estar lá, inclusive, assumindo uma empresa que era da família, mas ele não foi o empreendedor daquele negócio, ele não está visualizando oportunidades. E nós falamos também que existe uma certa distinção entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, que é um conceito bacana de vocês conhecerem, até porque existem algumas grandes corporações que estão investindo cada vez mais. O intraempreendedorismo ele pode ser estimulado dentro das empresas. Existem alguns programas de corporate venture específicos para intraempreendedores. Então, o intraempreendedor é aquele funcionário, aquele colaborador que está dentro da empresa, mas ele age com a cabeça do dono. Ele tem os comportamentos empreendedores, ele está desenvolvendo projetos, ele está buscando essa mudança do status quo por meio desses comportamentos empreendedores, mesmo não necessariamente tendo um CNPJ, tendo
no próprio negócio. Então, esse é um dos conceitos de mercado que eu trago para vocês. E a gente fala também um pouquinho do conceito de inovação. O Luiz destacou aí o conceito da lei que ele vai passar. E dentro dos conceitos de inovação existem diversas distinções. O que é inovação, afinal? É qualquer coisa nova que eu lanço no mercado? Onde que está essa inovação? Dentro da nossa experiência prática, a gente vê que a inovação ela pode estar em diversos lugares dentro da empresa, né? Ela pode ser uma inovação de produtos, ela pode ser uma inovação de processo, pode ser uma inovação da maneira como a empresa gera receita, pode ser uma inovação na maneira como ela se relaciona, na experiência do cliente, no ambiente interno, no modelo de negócios. Então, a inovação ela pode estar em diversos locais dentro da empresa e a gente categoriza essa inovação em alguns tipos relacionados à novidade que ela traz para o mercado e o resultado que ela traz para a empresa. Então, nem tudo que às vezes as pessoas chamam de inovação é realmente inovação. Então, é bacana entender essa distinção do que é ou não é inovação. Então, nessa figura eu trouxe para vocês que muitas vezes existe uma novidade para o mundo, então uma ideia com alto grau de novidade, algo que foi inexistente no mundo, o mundo nunca viu isso antes. Então, eu inventei uma nova tecnologia, eu inventei uma molécula, eu inventei alguma coisa, mas ela não trouxe resultado e aplicabilidade para o mercado. Então, a gente chama isso de invenção e não de inovação, porque o mercado não aceitou, não teve usabilidade, não foi interessante, não gerou resultado, não gerou recurso, não gerou receita. Então, nesse caso, a gente não categoriza como inovação, e sim como invenção. Então, uma parte importante da inovação é que ela tem que trazer resultado, ela tem que trazer efetivo ganho. Tá? Pode ser que a invenção no futuro vire inovação, seja usada de outra maneira. Por outro lado, existem algumas melhorias, algumas mudanças que não existem, que já existem no mundo, mas não existem dentro do meu mercado ou dentro do meu setor mais específico. Nesse caso, a gente chama de inovação incremental, se deu resultado para a empresa. A gente pode chamar também de melhoria incremental, então vai depender muito do resultado que ela traz. E aí ela pode ser, inclusive, uma inovação, se ela tiver alto grau de novidade, alto grau de resultado, ela pode ser uma inovação radical ou, às vezes, até uma inovação disruptiva, algo que vai mudar a forma como aquele segmento, aquele mercado faz negócios, como ele se comporta. Pode ser que, por outro lado, ele seja uma simples adequação. Então, ele foi uma coisa boa para a minha empresa, era uma novidade para mim, mas não era uma novidade para o mercado. Então, a gente chama de adequação e não de inovação. Tá? Então, é um pouquinho da visão do mercado para ficar um pouquinho mais claro sobre o que a gente chama de inovação ou não. Existem essas distinções. Apenas complementando por aqui, olha que legal, lembrando de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que a gente está falando aqui é de inovação, ou disrupção de um processo, de um produto, de uma receita, de um formato. Então, até as pessoas lá atrás perguntavam, o que é uma startup? E aí você fala, bem, é uma empresa. A diferença é que, às vezes, as pessoas acham que sempre que está falando de startup, está falando de tecnologia, mas nem sempre inovar é ter um tecnologos diferente, né, Mari? É isso mesmo, Alexandre. E essa característica da inovação ela pode ser aplicada também nas empresas tradicionais. Então, a startup ela tem esse DNA de inovação, mas, na verdade, qualquer empresa no modelo de negócios tradicional pode inovar de maneira incremental, de maneira radical. Então, isso é bacana e é o que move o mercado, né? Então, por isso que é um tema tão apaixonante. Legal. Luiz, conta um pouquinho para a gente desse artigo 2º, inciso 4º da 10973. Bom, vamos lá. Até antes de falar dele especificamente, uma sugestão aí aos doutores. Se eventualmente os advogados presentes precisarem justificar, com base no marco legal das startups, o que seria inovação, essa tabela aqui é uma mão na roda para fazer essa justificativa, que é, né, de quanto inexistente e de quanto esperado é o resultado. Então, é uma fonte mais doutrinária, dogmática aí de marketing, da ciência do empreendedorismo, mas ela pode ser usada amplamente para o nosso entendimento aqui, para justificar, por exemplo, que uma empresa é inovadora, né? Porque se você tem uma matriz dessa para justificar que é inovadora, quem vai falar que não é? Não é mesmo? Mas seguinte, então,
partindo agora para definições legais, tá? Não tem uma definição precisa na lei de empreendedorismo, porque ele é um conceito aberto, né? Então, é isso que a Mariana estava falando. Você tem formas dentro da empresa de ser empreendedor, você tem formas fora da empresa de ser empreendedor, né? Para o mercado, enfim. Então, é um conceito muito aberto, muito amplo. Mas inovação já tem, para efeitos da Lei 10.973, o que poderia ser considerado, né, inovador. E aí eu destaquei esses dois conceitos. Então, uma novidade ou um aperfeiçoamento. Novidade, ou seja, não existe, estamos indo de um estágio de 0 para um estágio de 1. Agora existe. E aperfeiçoamento, existe um processo, existe uma coisa e vai ser incrementada, vai ter um aperfeiçoamento mesmo. Então, ela vai melhorar de alguma forma, ela vai ficar mais forte, mais rápida, mais dinâmica, mais sustentável, mais rentável, né? Então, aperfeiçoamentos. E aí, também, aqui no inovação, fica um pouco restrito o escopo, né? Então, a novidade é aperfeiçoamento do quê? De qualquer coisa? Não. Então, está listado produtos, serviços ou processos. E aí tem agregação de novas funcionalidades ou características ao produto, serviço ou processo. Então, importante, novidade, aperfeiçoamento. Aplicado ao quê? Produto, serviço e processo. Bem simples, tá? Passando aqui para outros princípios, a gente tem que pensar que dentro desse pacote mais recente de aprovações do governo e da Câmara, enfim, tem a Lei da Liberdade Econômica, diversas medidas pró-desburocratização, pró-liberdade econômica e pró-empreendedor, certo? Então, os princípios, eles carregam um pouco desse DNA da livre iniciativa, do livre mercado dentro dele, né? Então, a gente não vai ver coisas de procedimentos extremamente complexos, muito pelo contrário, mas de simplificação de processos, né, favoráveis à inovação, enfim, aquele cenário inicial que eu mostrei de empresas durarem até 5 anos, né, é um confronto bastante claro de como a realidade não pode sustentar mais burocracias absurdas ou excessivas, né? Então, esse inciso 2 aqui do artigo 2º do marco das startups, ele traz esse incentivo, então, os ambientes favoráveis a empreendedorismo e liberdade contratual. Liberdade contratual é um termo importantíssimo para a gente guardar. Por quê? Porque a vinculação privada, ela é amplamente incentivada nesse texto, né? E ela, por não ser típica, ou seja, contratos atípicos no geral, de regra, você tem muita liberdade, você tem várias formas, e o mercado já tem feito isso, né? O ponto de segurança jurídica vem no reconhecimento desses institutos para não caracterizar outra coisa. Por exemplo, a parte trabalhista, né, algumas prestações de serviço características das startups para não caracterizar outro tipo de relacionamento. Mas, enfim, a liberdade contratual é importantíssimo para a gente guardar aqui para entender o restante do marco legal das startups. Importância das empresas, ou seja, empresa não é grandes corporações. Empresa, a gente está falando dessa constituição, dessa organização empresarial mesmo. Startup, pelo conceito que a gente vai passar, tem uma limitação de tamanho, de faturamento, então, via de regra, empresas menores, né, de pequeno ou médio porte. Então, elas são sempre de tudo isso. Os empreendedores, as empresas, isso é importante para interpretar e vai julgar os futuros casos, né? A aprovação, eventualmente, de licitações, de contratos públicos também vão ser pautados nesses princípios. Então, é importantíssimo entender isso, tá? Aí, modernização do ambiente de negócios. Se a gente está tendo que desburocratizar, é porque a gente tem que ir para o cubo, né? E a gente vê tendências de outros países com maior liberdade, tem funcionado, aparentemente. Pelo menos as empresas, acho que lá não duram um pouquinho mais que no Brasil. Então, a gente está mirando nesse tipo de regulamento. Promoção da produtividade e da competitividade, com formas realmente de incentivar a competição, né, aumento da qualidade e diminuição do preço. É básico da economia da oferta e demanda. Então, esse é um pouco aqui do norte, a parte mais privada, tá, dos princípios. Agora, a parte mais voltada é relacionamento público, com a administração pública desses princípios. Aperfeiçoamento de políticas públicas, para ter efetivamente essa vinculação possível com o empreendedorismo. Né? Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar passar por um processo licitatório, um contrato que vai demorar, e só por essa demora a empresa já foi embora. Né? Ela perdeu uma fonte de receita. Enfim, startup é extremamente dinâmico, então
tem que ser considerado o relacionamento público, né, como algo a ser melhorado, a ser aperfeiçoado. E aí a promoção também da cooperação do Estado com os entes privados, né? Então, da mesma forma que ele pode fomentar por meio de políticas, ele mesmo pode consumir, né, as soluções fornecidas, os serviços, os produtos, os processos. Então, ele dinamiza o mercado uma via superior de regulamentação de uma via inferior de consumidor mesmo, né? E aí as coisas se encaixam então desse relacionamento público. E aí o último da parte mais internacional, então aqui em ambiente nacional, privado, público, e depois da parte internacional tem esse relacionamento também para a gente tentar fomentar e atrair os investimentos estrangeiros. Por quê? Porque a partir do momento que tem mais segurança jurídica, né, que não se tem dúvida de determinados contratos, determinadas operações, é muito mais fácil um investidor de dólar aparecer aqui, né, versus o cenário que a gente não tem essa regulamentação, ele se sente muito mais facilmente prejudicado, né, às vezes por um processo superveniente aí que estraga toda a operação dele e assim vai. Então, esse também é o norte do marco aqui das startups, tá bom? E aí, conceito. Então, vamos lá. Agora, já colocando a mão na massa. O que são startups? Então, se ele vai falar de marco legal das startups, ele vai regulamentar startups, ele precisa definir o que são startups, né? E aí eu deixo um questionamento bobo, de certa forma, mas é engraçado pensar isso, né? Então, se ele vai falar o que são startups, não existia startup antes do marco? Não tinha? Ele criou as startups? Não, óbvio que não. Existiam. O que acontece? A gente tem uma definição que sempre foi usada no mercado, que ela é completamente aberta na realidade, isso é fato. E a gente tem uma definição legal agora para efeitos de aplicação das políticas, dos regulamentos, etc., que vão ser complementares. Então, a gente tem essa via de mercado que nunca vai deixar de existir, porque ela é inerente à própria existência das empresas. E agora a gente tem uma definição legal para a aplicação dessas políticas públicas, né? Então, Mariana, fala para a gente, por gentileza, dessa parte mais de mercado, que eu acho que vai ser uma contribuição maravilhosa. Eu acho que esse novo marco, a definição jurídica da startup, ela é um grande avanço, né? Quando a gente vê as definições sobre o que é startup, existem diversas literaturas e algumas delas com pontos bem distintos. Então, eu escolhi aqui duas que eu gosto bastante. Uma delas é o do Eric Ries, que fala que a startup ela é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então, uma instituição humana, ou seja, não necessariamente tem o CNPJ, é formalizado ainda. Então, nessa definição de mercado, a startup pode ser simplesmente um grupo de pessoas que está se reunindo ainda, mas ainda não formalizaram. Então, acho que é importante destacar. Eu vi que mais para frente o Luiz vai falar sobre algumas modalidades de formalização da startup, mas nessa definição aqui, ela não precisa necessariamente ter o CNPJ, ela tem essa questão da incerteza. Então, toda startup, ela lida com inovação, e inovação remete a risco. Então, por isso que o número de startups que não sobrevivem no mercado é mais um fator. Então, tem diversos fatores que contribuem para as empresas não sobreviverem tanto tempo no mercado, mas isso é uma condição natural da startup também por conta da inovação. Inovação, às vezes, a gente acerta, às vezes a gente erra, existe esse risco intrínseco. E ela está em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Eu sei que não é um termo muito comum para todo mundo, então no próximo slide eu já vou explicar. E eu gosto também muito dessa definição da Associação Brasileira de Startup, que é a segunda definição, que fala que a startup é uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil, enxuto. Então, ela também tem essa questão no DNA, além da inovação, ela é enxuta, tem uma estrutura enxuta e busca agilidade. Ela tem que ser ágil para responder às mudanças no mercado, para estar sempre adiante do mercado tradicional, gerando valor. Capaz de gerar um valor para o seu cliente, resolvendo um problema real. Essa é outra questão muito importante da startup, ela está resolvendo um problema do mercado, um problema real, um problema latente, que existe e que, de repente, ainda não foi resolvido ou ainda não foi resolvido da melhor forma. Então, onde existe problema de mercado, onde existe algum desafio que ainda não foi solucionado, pode, de repente, existir uma startup ou alguma empresa, uma instituição que vai buscar resolver esse problema
dentro do mercado. E oferece uma solução escalável para o mercado e, para isso, usa tecnologia como ferramenta principal. Então, o Alexandre, ele citou, muita gente acha que inovação é só tecnologia, que startup é só tecnologia, não necessariamente, mas usualmente elas usam essa tecnologia para conquistar esse modelo de negócio repetível e escalável. Eu vou pedir para o Luiz passar os slides, fazendo um favor. Perfeito. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse modelo de negócio repetível. É você ser capaz de entregar a mesma solução, o mesmo produto, o mesmo serviço, numa escala muito grande, potencialmente limitada, sem muitas customizações ou adaptações para cada cliente. Posso até ter essa customização e adaptação, mas ela tem que ser automatizada. Por quê? Porque senão eu não consigo uma estrutura enxuta. Eu não consigo oferecer diversas vezes esse produto e gastar muito tempo personalizando ou buscando, customizando isso. Então, já imaginou se o Uber, cada cliente novo, tivesse que exercer muito esforço, muito trabalho para uma solução personalizada para o cliente? Então, essa questão da tecnologia, ela ajuda o modelo de negócio ser repetível. Eu consigo fazer isso de diversas maneiras e uso a tecnologia para me ajudar a conseguir essa repetição de maneira escalável. E o escalável é você crescer constantemente, sem que isso impacte na qualidade do seu produto, da sua oferta, do seu modelo de negócios, e crescer em proporções diferentes de receita de usuários em relação aos custos. Então, eu trouxe aqui esse primeiro gráfico. Vamos supor que uma empresa tradicional, com modelo de negócios tradicional, ela tem o modelo, a linha azul, ela tem as receitas dela crescendo, e para ela crescer as receitas, ela também tem que crescer em uma proporção similar os custos. Então, eu gosto de usar o exemplo do Sebrae, que oferece consultorias. Então, vamos supor que a gente tem 2 consultores que conseguem fazer 10 consultorias cada. Vamos supor que eu queira fazer, ao invés de 20 consultorias, eu quero fazer 30 consultorias. Mas os meus consultores são na capacidade e limite deles. Então, para eu conseguir atender mais, o que eu preciso? Aumentar o meu número de consultores, aumentar meus custos quase que na mesma proporção. Então, a empresa, modelo de negócios tradicional, ele consegue melhorar a margem do negócio, mas ele tem essa questão, para eu ter uma capacidade maior, para eu atender mais gente, para eu ter mais receita, muito provavelmente eu tenho que aumentar os meus gastos. O modelo de negócios da startup, ou pelo menos que a startup está buscando, é esse modelo de negócios da linha verde. Então, um verde bem clarinho aí no slide, mas é essa questão de eu conseguir aumentar as minhas margens, eu consigo oferecer cada vez mais e mais produtos, ter uma receita cada vez mais maior, mas eu consigo manter a minha estrutura enxuta, eu consigo manter os meus custos crescendo, mas não na mesma proporção. Isso vai proporcionar, se tudo der certo, né, porque a startup ela pode não necessariamente alcançar esse modelo de negócios, esse é o objetivo, mas se tudo der certo, eu vou ter uma margem cada vez maior para o empreendedor, para o investidor, e então eu consigo ter essa escalabilidade. A minha startup cresce, as receitas crescem de uma maneira bem mais rápida do que os meus gastos. Então, eu trouxe aqui alguns números do Uber, do PayPal, do Instagram, que demonstram justamente essa escala. Eles crescem aí em faturamento, mas não só em faturamento, em número de usuários, e eles crescem de maneira bem maior do que os custos. Então, esse é o DNA da startup, é o modelo que ela está buscando. Não necessariamente vai ser exatamente essa curva, né? Existem as unicórnios, eu já vou falar mais adiante, mas ela está buscando essa margem cada vez maior, e isso que torna ela também tão atrativa para o investidor. Se tudo der certo, ela consegue margens interessantes. Pode passar, Luiz. Maria, até complementando esse ponto, esse gráfico de cima, ele é bem interessante, que quem mexe com assessoria, principalmente de investimento em startup, e pega o balanço patrimonial de uma startup, vai ver lá os negativos, tudo com sinal de menos, e o investidor está amando aquilo, né? Por quê? Porque o custo dele é maior do que a receita. Só que a partir do momento que tem essa quebra e ele dispara, aquilo lá não tem como bater, né? Por isso que cresce essa proporção bilionária. Então, é normal ver startup no vermelho, e é por isso também que tem a questão dos investidores, que faz sentido, porque esse próprio modelo de negócios, né, demora para ter receita da mesma forma que uma empresa tradicional teria.
né? Isso, o investidor ele está de olho também não só na margem de lucro, porque às vezes algumas empresas sacrificam a margem em detrimento do crescimento de mercado, então que a gente chama de valor de mercado, de valuation. Então o investidor, às vezes, a startup não está dando lucro e ele está super feliz porque o valor de mercado dela está crescendo. Bom, então aqui eu trouxe mais alguns números para exemplificar e eu trouxe os estágios da startup, porque eu vejo que muitas vezes a confusão que o pessoal faz, poxa, então aquela empresa grande que está crescendo é uma startup, mas poxa, também aquela que ainda nem tem receita também é uma startup, então eu trouxe essa questão dos estágios que ajudam o entendimento na minha visão. Então, nós temos aí no Brasil, peguei esse dado da Startup Base, da Associação Brasileira de Startups, que diz que nós temos aí cerca de 13 mil startups hoje no Brasil, tá? Então, é um número que cresceu bastante nos últimos anos, não sei se está exatamente atual, até porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado todo dia nasce uma nova e morre outras, então é realmente um mercado bem dinâmico, deve ser muito difícil ter um número real do exato momento. Mas essas startups, elas não estão todas no mesmo estágio, a gente tem diversos estágios, essa literatura dos estágios da startup também varia bastante, então eu trouxe aí como que eu gosto de pensar, mas existem outras referências. Então, existe aquela pessoa que está na curiosidade, eu quero abrir uma startup, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Existem aquelas startups que estão em fase de ideação, elas estão na fase de ideia, elas estão planejando um modelo de negócios, elas viram uma oportunidade de mercado, mas elas ainda não validaram isso. Então, elas estão naquela etapa de ideia, de planejamento, de canvas de modelo de negócios, de plano de negócios. Então, ela está colocando isso no papel, está esquematizando isso. Existe a fase de validação, então, como eu falei, startup ela tem um risco inerente. Então, é um problema que, às vezes, eu não sei ainda sobre o problema, se ele realmente existe, quantas pessoas que ele impactam, não sei ainda se a minha solução que eu tenho em mente seria a melhor solução. Então, uma das maneiras de reduzir o risco desse novo negócio inovador é você validando isso no mercado. Validar nada mais é do que você testar. Será que esse problema realmente existe? Será que esse problema realmente é latente? Quantas pessoas, quem que é o público-alvo que esse problema impacta? Como que esse público está resolvendo esse problema hoje em dia? Será que a minha solução é uma maneira melhor de resolver esse problema? E será que esse é o melhor canal para eu divulgar meu negócio? Será que as contas vão fechar, a operação vai ser viável? Então, são diversas hipóteses que esse modelo de negócios novo tem, que o empreendedor ele tem que testar, tem que validar no mercado. Depois disso, a startup pode começar numa fase de operação. A gente fala que a validação nunca termina, mas ela começa a operar, ela começa a gerar as primeiras notas fiscais, ela começa a colocar o produto dela no mercado, começa a crescer, ela começa a tracionar, e de repente a gente tem algumas também que atingem o nível de, a gente chama de scale up, que é uma startup que está crescendo aí 2, 3 anos num ritmo bastante grande. Então, todas elas são startups. Então, eu estou na fase de validação, eu sou uma startup, mas eu já estou lá operando, já estou na série A, série B, série C, que daqui a pouquinho a gente vai falar, também sou uma startup. Então, isso eu vejo que às vezes confunde um pouco as pessoas. E a gente tem alguns modelos de negócio de crescimento sugeridos não, buscados. Então, eu destaquei aqui a startup unicórnio, que são provavelmente as startups que quando a gente fala em startup, a pessoa lembra. Então, poxa, eu tenho o iFood, eu tenho o Nubank. O que é isso? O que são essas startups unicórnios? São as startups que atingiram um valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, elas têm um valuation de mais de $1 bilhão, e elas são startups maiores, normalmente scale-ups, que estão aí no mercado, e por isso a gente lembra bastante delas. Não é o único modelo de crescimento, então a maior parte das startups nunca vão virar um unicórnio, até porque seria totalmente insustentável. Existem hoje na literatura quase um zoológico de startups, o Alexandre e o Luiz devem ouvir um pouquinho os termos, a startup zebra, startup camelo, então não é necessariamente o único modelo, aquele modelo que eu mostrei no slide anterior, não necessariamente é o único modelo para uma startup, ela pode estar buscando um crescimento mais sustentável, um crescimento um pouquinho mais demorado, sem usar tanto capital de terceiros. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de unicórnio brasileiro, e na figurinha eu trouxe um pouquinho das incertezas. Essa figurinha ela mostra um pouquinho das incertezas do estágio da startup. No começo é muita mudança, é muito aprendizado, é uma fase de busca, uma fase de teste, para depois ir para a fase de execução.
Tá, então trouxe um pouquinho aí espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, mas como o pessoal já colocou aqui no chat, a gente está à disposição para pergunta. Então, se alguém não entendeu exatamente algum conceito, se alguma coisa não ficou clara, eu estou à disposição também. Trazendo um dado, Bonilha, quer fazer uma consideração? Depois eu trago o dado. Não, acho super bacana só a gente trazer o pessoal, né, e esclarecer que o pessoal brinca muito e fala, olha, agora nesse momento de pandemia não é mais hora dos unicórnios, mas sim dos camelos, né, porque seriam empresas que, com a inteligência financeira e os baixos custos, até em razão da escalabilidade que conseguem, né, com os baixos aproveitamentos, fazerem acontecer ainda durante uma pandemia mundial. Né? Então, a gente tem, nesse momento pandêmico, por exemplo, empresas na área da saúde, como a gente chama de health tech, indo de vento em popa, e outras, por exemplo, que, conseguindo trabalhar bem a margem financeira, se aproveitam da pandemia para se reestruturarem. E aí tem o famoso desenho, né, que eles falam de pivotar, que vem do verbo inglês to pivot. Então, esse to pivot é nada menos do que mudar, alterar a direção. E, por vezes, startups fazem isso. Né? Luiz, fica à vontade para prosseguir com o material. É um dado. A gente estima que no Brasil tem cerca de 12, tem variáveis aí, mas 12 unicórnios, mais ou menos. E com 200 milhões de habitantes. E é mais um conceito para a gente entender de regulação. Tá? A Estônia, que tem uma legislação um pouco mais favorável ao empreendedorismo, ela tem 1,3, 1,4 milhões de habitantes e ela tem 5 unicórnios. Então, só queria trazer essa perspectiva que, às vezes, não é uma questão tanto de mercado, de população mesmo, mas a regulamentação ajuda demais as empresas a progredirem, né? ou afundarem de vez. Então, aí é um dos pontos que a gente quer corrigir com esse marco legal aqui. Né? É só o começo, mas enfim. Luiz, se você me permite, antes de dar seguimento, eu vi uma pergunta aqui no chat que eu já queria responder, até porque acho que foi erro meu, eu coloquei lá e não expliquei exatamente o que é. O conceito de scale up, eu coloquei 636, que é o número de startups nesse estágio pelo cadastro da Startup Base. Eu trouxe esse número para mostrar que, na verdade, essas startups que estão nesse estágio de crescimento, elas são poucas em comparação ao número total de startups. Então, o scale up é a startup que cresce pelo menos 20% ao ano, normalmente em receita, por pelo menos 3 anos consecutivos. Tá? E aí eu também queria destacar, o doutor Alexandre falou das health techs, e então essas startups elas podem estar em qualquer mercado, elas podem ter qualquer modelo de negócios, elas podem ser B2C, podem ser B2B, podem ser B2B2C, podem ser no mercado de saúde, de agronegócio, as agtechs, então elas podem estar em qualquer mercado, assim, buscando esse modelo de negócio escalável, tendo essas características, não necessariamente tem um setor que atrai mais startups. Então, pelo menos não como eu vejo. Uhum. Ótimo. Beleza. Bom, prosseguindo, então, com a parte jurídica, mas ainda assim sobre o mesmo tema, a gente tem um primeiro conceito de startup que não aparece no marco legal, ele é anterior, mas ele já estava na legislação ali escondidinho. As pessoas não sabem muito, mas ele está lá. Na lei complementar 167, né, do Inova Simples, entre outros temas, a gente tem uma definição de startups. Tá? Então, ele vai falar que, para fins dessa lei, startup é empresa de caráter inovador. Então, é aquele conceito de inovação que a gente já trouxe, né? Por quê? Porque ele não traz, é aberto, é uma coisa que tem que buscar referência ou em outras leis ou fora do direito. Mas aí ele vai trazer essa questão aqui de aperfeiçoar. Né? Então, os sistemas, métodos, modelos de negócio, produção, serviços, produtos. E o que a gente trouxe lá também, né, de incremental ou de inovação, de complementar ou de criar do zero. Então, startups de natureza incremental, por exemplo, melhorando um método já existente, né, alguma coisa que já é praticado, e uma startup de natureza disruptiva quando ela cria algo completamente novo. Então, esse é um conceito legal, fechado, para Lei Complementar 167. Tá? E aí ele vai trazer também aqui essa questão da incerteza, que a Mariana estava colocando, né, como inerente ao negócio das startups. Então, eu reconhecimento legal desse modelo de negócios, de incerteza. Isso aqui é uma baliza interpretativa ótima, porque se você tem um contrato de investimentos, né, que foi rompido com base na justificativa de um modelo tradicional de empresas,
e você alega e justifica que é uma empresa startup sob essas condições, né, de modelo de incerteza, isso muda completamente o entendimento do que você está tentando justificar. Né? Por quê? Porque a regra de empresa do Código Civil, às vezes para disciplinar a parte societária, não vai ser necessariamente a mesma aplicada a uma empresa que está numa condição de incerteza, né? Que requer experimentação e validação constante. Então, não é a mesma forma, a mesma organização empresarial, por esse motivo. E aí vai justificar mudanças, né? Mudança de estrutura, de equipe, o que o Bonilha colocou de pivotar, né? Então, mudar o rumo da empresa mesmo, objeto social, atividade econômica, enfim. E aí vai, tá? Já nessa lei complementar, a gente tem aqui o rito sumário. Então, isso não está exatamente no marco legal das startups, mas é bom principalmente para o pessoal empreendedor que está vendo a gente, que existe aliás, não existe ainda, mas é para existir esse rito sumário de abertura e fechamento de empresas pelo Inova Simples. Tá? Ele tinha um prazo de 240 dias para entrar em vigor, né, para estar funcionando depois da lei, que, salvo engano, começava a contar a partir de março de 2020, esse prazo aparentemente não foi cumprido ainda, então é uma dúvida constante que chega em mim, no Bonilha, se já dá para cadastrar as empresas sob esse regime, por N vantagens, enfim. E aparentemente ainda não, está fora do ar. Tá? Então, tá para entrar, mas isso já está normativizado, mas ainda não está funcionando. Esse ponto aí do Nova Simples. E agora, focado no marco legal das startups, a gente tem essa definição aqui do artigo 4º. Então, ele vai complementar, né? Ele não vai dizer que a redação que eu li para vocês agora da Lei Complementar 167 está antiquada ou equivocada, mas ele vai complementar, vai trazer mais especificidade para o conceito de startup, né? E ele fala o seguinte: organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente. Então, aí ele vai trazer um critério temporal. Né? Antes você tinha a questão só da incerteza e a questão de ser inovador, mas agora você tem uma questão de maturidade da empresa. Então, uma empresa que está consolidada no mercado há 40 anos, mas inventou um produto, ela possivelmente não vai ter o reconhecimento de startup. Ela pode ter P&D, ela pode ter desenvolvimento, mas ela não vai ser startup. Entendeu? Então, ela não consegue buscar as mesmas vantagens que uma startup raiz, vamos colocar, conseguiria. Então, essa é a diferença. E aí, a inovação aplicada a modelos de negócios ou produtos e serviços. Tá? Então, é isso. A inovação tem que ser uma empresa recente, e aí ele vai trazer os tipos também de organizações possíveis, de formalizações. Então, o empresário é possível ser reconhecido como uma startup, para efeito legal. A EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, também. Sociedade empresária, sociedade simples e cooperativas. Então, dá para ter uma startup cooperativa. Tá? Então, são essas as formas de formalização reconhecidas aí. E requisitos. Então, você tem o conceito, você tem a formalização necessária para considerar elegível e também tem o requisito. Né? Então, dentro de tudo isso, a gente tem receita bruta até 16 milhões ano. Então, é uma coisa discutível, né? Porque se a empresa tiver todas as outras características, ela tiver aqui 16 milhões e 100, ela não é uma startup, né? Então, sim, é uma coisa que provavelmente vai ter discussão. Esses números, eles são complicados, realmente, porque eles não vão abarcar toda a complexidade que é esse mercado, e vai voltar naquela questão de dinâmica também, porque você tem muitos fatores. É uma análise multifacetada para caracterizar uma startup, né? Mas, enfim, formalmente tem esse limite aqui de 16 milhões que já está no marco e foi aprovado, até 10 anos de inscrição no CNPJ, e aí vai voltar na questão de ser nascente ou operação recente, né? Então, é um critério mais objetivo aí de quão recente, quão nascente, né? Mas também é outro problema, porque se a empresa tem 10 anos e um dia de inscrição e tem os outros requisitos, ela não vai ser startup, né? Então, sempre esse problema aí de definições fechadas, legais. E aí também outros 2 requisitos mais focados na parte de inovação. Então, utilização de um modelo de negócio inovador, que ele pode ser declarado no ato constitutivo da empresa ou na alteração, né? Então, no contrato social ou na alteração de contrato social, já dá para prever essa utilização de um modelo de negócio inovador. É até uma sugestão para o pessoal empreendedor já
numa próxima alteração aí de quadro societário, colocar essa questão de ser inovador, porque isso aqui pode ter vantagem fiscal não passou, mas entre outras vantagens aí de burocracia, de regulação, que eu vou mostrar aí para vocês adiante, tá? Ou, e aqui é uma alternativa, né? Então, ou essa declaração formal aí de modelo de negócio inovador, ou o enquadramento do Nova Simples. Mas aí vai ter um problema que não está dando para cadastrar, porque ele está fora do ar ainda. Então, é isso. Esses 3 requisitos cumulativos. Então, 16 mil de receita bruta, 10 anos de inscrição, até 10 anos, e aí essas 2 partes sobre inovação, uma ou outra, ok? Então, vamos lá, outras 2 definições. Infelizmente, sobraram pouquíssimas definições no PL, que foi aprovado. Por quê? Porque o projeto da Câmara, né, aliás, a proposta original e até a proposta da Câmara já estavam com mais definições. Então, toda essa parte que a Mariana falou para vocês sobre alguns estágios da startup, né, ela vai falar também agora sobre os investidores, as formas de investimento, eles estavam previstos em lei. E o que aconteceu foi uma restrição. Então, eles colocaram quase toda a parte de investimento na definição de investidor anjo, que a definição que está na lei não é uma definição que é amplamente usada por quem está no mercado. Então, porque tem um momento específico assim, que se considera anjo, um momento mais de maturidade, não temporal, né? E aí ficaram essas 2, mas foi deixado de fora. Crowdfunding, seed capital, venture capital, private equity, enfim, são coisas fundamentais para quem está nesse meio e ficaram na definição, né? Então, dá para refletir se a remoção foi negativa, porque ela faz esse estado de insegurança jurídica permanecer, ou se ela é positiva por não fechar, né, não limitar a atuação das pessoas se elas querem atuar como tal, né? Então, se você tem uma empresa que quer atuar como seed capital, como venture capital, se às vezes tem uma definição legal, você fica restrito. E às vezes não tem, pode ampliar. Então, é um questionamento, não tem uma resposta para isso, tá? Mas 2 definições aqui que permaneceram no texto, o investidor anjo. Então, como que ficou isso? Investidor anjo, eles, de certa forma, juntaram vários conceitos de investidor para o investidor, e aí ele pode ser considerado não sócio, ou seja, ele investe com capital na empresa, pode investir também com know-how, ele investe na empresa, mas ele não entra diretamente no quadro societário. Então, a gente tem um reconhecimento legal agora desses modelos de relacionamento que não tem a responsabilização desse investidor. Depois a gente vai tratar mais a fundo, mas o objetivo é deixar o relacionamento dele restrito ao contrato. Então, se ele está fazendo um mútuo conversível, né, empréstimo de dinheiro por retorno em cotas societárias, vai ficar restrito ao contrato. E aí, volta para o quê? Liberdade contratual, um dos princípios da lei. Então, faz sentido, né? Essa ideia. Sandbox regulatório. São condições especiais. O que é o sandbox? Caixa de areia. Caixa de areia, tipo, que criança brinca, né? Então, tem os brinquedos, criança faz castelo. Qual que é a ideia disso? É uma coisa literalmente para brincar mesmo. É um ambiente para você experimentar. Se você constrói um castelo de areia e não dá certo, o que você faz? Destrói. Depois você faz outro, né? Então, é a mesma ideia. O sandbox, ele vem para trazer um caráter experimental nas regulações, porque muitas vezes esse modelo dinâmico não permite anos de espera no registro no Ministério da Agricultura, na Anvisa, na CVM e assim vai, né? Então, isso vem para facilitar essas empresas a conseguir umas condições especiais, né? Porém, não significa que todas as agências, todos os reguladores vão fazer, tá? Mas a gente também vai entrar mais para frente aí, só trazendo o conceito. Então, ficaram esses 2 remanescentes no projeto de lei, tá? Aí, sobre investimentos agora. Mariana, pode... Legal, pessoal. Investimento em startup é um assunto bem complexo, acho que a gente não vai esgotar ele hoje, mas eu queria passar um pouquinho para vocês porque que toda vez que a gente fala de startup, a gente fala de investimento, porque que é tão importante ter essa segurança, facilitar esse investimento nesse tipo de empresa específico, que é a startup.
A startup, para ela, a gente chama aqui, eu trouxe esse gráfico, tem o Vale da Morte, é um termo de mercado que fala um pouquinho sobre a realidade financeira daquele período que o empreendedor teve a ideia e está testando essa ideia no mercado, ou está desenvolvendo essa tecnologia, está buscando o programador, está buscando o sócio. Então, esse período de incertezas que ele tem custos relacionados a essa validação, mas ele ainda não tem receita. A gente apelidou carinhosamente de Vale da Morte esse período. Então, a startup, para ela conseguir achar um modelo de negócios, para ela conseguir começar a geração de receita, a monetização no mercado, muitas vezes ela precisa desse investimento inicial, porque ela não vai gerar recursos, assim, não é regra, mas nesse primeiro momento pode ser um pouquinho mais difícil dela gerar esses recursos financeiros. Então, a startup, ela pode precisar de recursos para esse primeiro momento, que é o Vale da Morte, e ela também pode precisar de recursos para conseguir toda essa atração, todo esse crescimento acelerado que a gente citou. Como que eu vou fazer crescimento acelerado? Canais, divulgação, tem diversas maneiras de conseguir isso, mas muitas dessas maneiras demandam alto investimento. Então, por isso que muitas startups, ao contrário das empresas tradicionais, que muitas vezes sobrevivem sem buscar recursos, para alguns modelos de negócio pode ser bastante importante ter esse investidor ou outras fontes de recurso que são externos. De novo, não é o único modelo de crescimento da startup, existem diversas startups que a gente chama aqui o startupês, que o Luiz comentou, o bootstrapping, que é você usar recursos próprios e não recursos de terceiros para crescer. A gente tem como grande exemplo de bootstrapping a empresa, a startup que o Alfredo Soares vendeu para a Vitex, que, se não me engano, era X-Tech Commerce, que conseguiu um crescimento significativo, que conseguiu se colocar no mercado usando só capitais gerados pelos sócios e pela própria startup. Então, existe essa opção, existem diversas opções quando a startup é de tecnologia, de fundo perdido, algumas linhas de pesquisa, algumas soluções para tecnologia, Embrapi, FAPESP, existem também essas maneiras da startup tecnológica monetizar, e existem outras maneiras que são adequadas aí para cada um dos estágios. Então, como o Luiz falou, o Marco ele vai falar um pouquinho sobre investidor anjo, mas na verdade existem diversos tipos de fundraising que a startup pode fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente fala muito do FFF, que são os Friends, Families e Fools, que são a família, os amigos, a gente chama aí os tolos, brincadeira, mas é o Love Capital, que é aquele capital que vem de amigos, que vem da família. Então, ela pode usar esse capital para crescer nessa primeira etapa, muito comum. O investidor anjo, ele entra nessa etapa inicial também, normalmente de 50 mil a 250 mil, que ele pode entregar para a startup nesse momento. O investidor anjo, normalmente, ele é buscado não só pelo recurso financeiro, mas também pela mentoria, pelo smart money, pelo conhecimento que ele tem daquele mercado, pelo networking, pela rede de contato. Então, muitas vezes, o empreendedor ele não busca só o investimento financeiro, ele quer o apoio de alguém com uma visão de mercado, ele quer um mentor. Então, é outra maneira que ela pode buscar recursos nessa fase inicial. A gente fala muito do crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Existe o crowdfunding tradicional, que é aquela troca, acho que, se eu não me engano, é muito famoso o Catarse, existem alguns outros também famosos, mas que é você abrir, de repente, uma vaquinha virtual, e normalmente no tradicional você tem como retorno algum produto, algum projeto, algum serviço, caso atinja o número mínimo de capital solicitado. Mas aqui a gente fala do equity crowdfunding, que aí tem alguns famosos também, Start Me Up, Excel, eu não sei se fala assim, que são alguns específicos para startups, para levantar fundos, eles democratizam um pouquinho o investimento na startup, e eu acho que um dos benefícios também, além da democratização, é a facilidade, é um pouquinho mais fácil você achar várias pessoas que querem investir um pouquinho do que um grande investidor anjo que tem bastante recurso, e é uma das maneiras como a startup pode monetizar também. Eu trago como exemplo uma fintech que chama Mútuo, que é de crédito, ela junta quem
está buscando crédito com aquela pessoa que quer emprestar crédito e ter retorno sobre isso. Então, ela faz esse empréstimo facilitado e ela conseguiu um valor assim bastante interessante usando o Equity for Crowdfunding. Então, outra maneira de monetizar a startup. E aí, conforme a startup vai avançando, começam a ter outras modalidades, outros tipos que são interessantes. Todos eles são capital de risco. Então, o investidor ele tem que estar ciente. Eu acho que existe também a demanda por uma segurança para o investidor. Ele tem que estar ciente que, independente do estágio da startup, existe o risco. Às vezes o risco é um pouquinho maior no começo, que tem muitas incertezas, mas esse risco vai perdurar também, porque não existe empresa sem risco, né? Então, aí a gente começa a falar do capital semente, do fundo de investimento, do venture capital, das séries A, B, C, que nada mais é que uma maneira de você mostrar em que negociação que a startup está, ela está na primeira série A, ela está na segunda série B. Então, aí são algumas opções que ela tem para buscar esse fundo, esse investimento. Corporate Venture também está cada vez mais comum. E a gente tem aí até a startup que quer emitir ações, fazer a primeira oferta de ações. Então, são algumas maneiras que ela pode monetizar, que ela pode buscar investimento interno ou externo. Vamos lá, sobre... Agora, Bonilha, quer complementar? Não, na verdade, eu queria perguntar diretamente para o Luiz. Dessas inovações, o que você considera a melhor para os empreendedores? Tá, eu vou explicar agora mais a fundo esses tópicos à frente, né, o que mudou efetivamente, mas o sandbox regulatório, no tópico dele eu vou explicar certinho o que eu entendo que é uma melhora considerável. Mas o que acontece? Muita coisa do texto original foi cortada. Então, tinha muita desburocratização que valeria muito a pena e foi tirada do texto. Esse texto aprovado, ele é enxuto. Então, assim, de melhoras, ele sobrou um pouco da parte do investimento. Então, tem um reconhecimento agora, que é o que a gente está falando aqui sobre formalizações de investimento de investidor não sócio, né? Então, para a parte de segurança jurídica, ou seja, o cara investe num negócio que tem risco. Ele não quer tomar uma ação trabalhista nas costas dele, né? Então, esse reconhecimento aqui de separar responsabilidades agora que tem no marco legal das startups é um puta avanço para a parte de startups, mas o que poderia melhorar muito foi cortado. Então, eu vou deixar essa resposta por enquanto. Mas da parte de sandbox tem coisas muito interessantes, tanto da parte regulatória como da relação entre os entes de mercado mesmo. Bom, seguindo, sobre instrumentos de investimento. Então, tem uma seção própria do Marco Legal das Startups que vai falar sobre os instrumentos de investimento. E é basicamente matéria contratual, né? São formas de vinculação privada que as pessoas têm não vou dizer total, mas uma boa liberdade para formalizar. E ela traz agora essa possibilidade de investidor puro, alguém que está emprestando o dinheiro para a companhia, mas ficando restrito a isso, ou sendo um advisor, né, um consultor, e ficando restrito a isso. Então, o que é uma coisa que sempre dá problema? Quem mexe com consultoria, assessoria, startup sabe disso, e contadores também. Quando você faz um investimento, a pessoa compra um percentual da empresa. E esse percentual, formalmente, ele vai vir das cotas da empresa. Então, você vai comprar um pedaço do capital social dela. Só que a empresa tem o valuation dela, o valor de mercado, que isso considera a marca, a perspectiva, enfim, são várias coisas que não são formais, né? Burocraticamente não são reconhecidos. E aí, se você está comprando, por exemplo, 1% de uma empresa que vale 100 mil reais, né? Então você está pagando R$1.000. Aliás, o capital social da empresa é 100 mil reais. Só que ela vale no mercado 100 milhões, na prática você está comprando 1 milhão. Então, tem um descompasso entre essa parte formal e a parte real do negócio, o business mesmo, que envolve dinheiro, que não são compatíveis. E agora, através dessa formalização de investimento, né, tendo essa não responsabilização do investidor, dá para ficar restrito ao valor da empresa, e não necessariamente ao capital social, porque ele não vai entrar necessariamente, né? Então, tem essas perspectivas da empresa de receber o aporte da forma mais simples possível, do investidor de aportar da forma mais simples possível e se remunerar ou capitalizar em cima disso, e
de ambos crescerem, né, para ter uma saída do investidor, dele ser capitalizado, dele lucrar, enfim, tudo isso, tá? Então, o que acontece por meio dessa regulamentação é isso, esse reconhecimento. Sobre as formas de investimento, né? A lei traz aqui, eu entendo que o Paulo não é taxativo, ele é exemplificativo, porque tem N formas de fazer isso dentro e fora, e no meio internacional, fora do Brasil, né? Mas um dos principais, acho que é o mais comum aí, que se eu falar com qualquer investidor, qualquer empresa, todo mundo conhece, que é o mútuo conversível, né? Mútuo, empréstimo conversível pela possibilidade de conversão em cotas societárias. Então, ele vai ter um prazo aí de maturação, né? Um vencimento, e nesse período de vencimento ele pode ser convolado, pode ser trocado aí por cotas da empresa. Tem uma obrigação alternativa prevista no contrato. Né? Convertible notes, enfim, você tem rodadas que são precificadas, ou seja, elas têm um valuation definido, você tem rodadas que têm cap e floor, então eles têm um valor máximo e um valor mínimo, e aí numa rodada seguinte a pessoa sai. Então, sim, são muitas as formas de investimento, as vinculações contratuais, né? Tanto para investidores, como para time, equipe, como para advisors, enfim, cada pessoa que é estratégica para o negócio tem uma forma de vinculação que é específica e que é adequada. E aí eu coloquei aqui também cash in, cash out, né? Quando você tem uma capitalização dos sócios, uma operação cash out, quando você compra a cota dos sócios, ou quando você compra a cota da empresa, uma operação cash in, né? Então, enfim, são várias as formas de fazer esse investimento. Isso aqui tem uma literatura ampla, principalmente nos Estados Unidos, porque eles já tem vários modelos consolidados, né, que funcionaram no mercado. Eles criam modelos contratuais, arranjos contratuais societários para essas operações de startup. E agora a gente está tendo muito mais essa abertura e esse reconhecimento jurídico desses instrumentos. Tá? E isso é ótimo para o mercado. Então, você não vai ter, por exemplo, reconhecimento de relacionamentos que você não quer que sejam reconhecidos, porque agora está previsto na lei a natureza desses contratos. Né? Então, tudo vai convergir para isso, para valorização. Investidores, empresa, e essa imagem resume muito isso, né? Colocar sempre um pouquinho ali e todo mundo crescer aos poucos. Outro ponto importante do marco legal das startups, fomenta a pesquisa e inovação. Você tem empresas, entidades, etc., que têm uma obrigação, né, outorgada ou delegada por uma agência reguladora, por um órgão da administração pública, de investir em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento e inovação, e por meio dessa outorga, eles podem fazer, eventualmente, um braço próprio deles, uma outra pesquisa, uma outra instituição pública, enfim. Mas agora tem uma facilitação para investir diretamente em startups. Então, se eles investirem direto em startup, eles cumprem, né? Eles são liberados dessa obrigação de investir em P&D. Então, o que a gente pode esperar aqui, né? Uma perspectiva. É achômetro aqui, mas dá para a gente falar porque tem uma facilitação. Que você tem pessoas, empresas, grandes capitais que podem ser facilmente destinados agora para startup porque você tem esse incentivo. Né? Então, para quem busca investimento, talvez a perspectiva daqui 1, 2 anos seja facilitada por esse instrumento normativo aqui, o Marco Legal das Startups. Né? E aí eu deixo uma dica para todos, que não basta ficar buscando cegamente o investimento, né? Achar que dinheiro vai cair de qualquer forma, se você não tiver um arranjo para isso. Então, se sua empresa não tiver um quadro societário organizado, um cap table, as diluições, seu investidor pode estar na sua porta, mas ele pode recusar por conta disso. Então, a organização societária é fundamental para investir. E como a gente está falando de outorga de investimento aqui, são valores grandes. Né? Tudo bem que pode ser diluído, mas quem é investidor grande não vai investir em quadro societário que está comprometido, não vai investir em empresa que não tem solidez na parte jurídica, né, na Constituição. Então, sempre, toda empresa precisa ser, desde a Constituição, pautada em alicerces sólidos. Né? Não tem como fazer o arranha-céu sem um alicerce colossal. Né? Então, é a mesma ideia. Outra coisa, outro tema importantíssimo, e esse aqui, se não mais, é um dos mais importantes desse marco legal das startups, o sandbox regulatório. Então, eu expliquei a definição, mas como que isso vai ser aplicado, eu vou falar agora.
é um ambiente de regulamentação experimental, né? Então, as regras aplicáveis, elas podem ser afastadas ou elas podem ser mitigadas. Se eu tenho um objeto, vou dar um exemplo aqui para vocês que já está acontecendo, bancário, tem uma empresa de pagamentos, processamento de pagamentos, enfim, regulada pelo Banco Central ou pela CVM, se tiver valores imobiliários aí, e ela tem uma regulamentação igual a empresas bilionárias, empresas gigantescas. O que acontece é, por meio desse sandbox, ela pode ter prazos menores, ela pode ter custos menores, ela pode se aproveitar de vários procedimentos sumários de aprovação. Então, você tem até casos já de criação de comitês especiais para apurar isso. Então, não vai ser a mesma pessoa que vai apurar, às vezes, um contrato, uma contratação desses órgãos, dessas entidades, que vai apurar essas startups. Né? É uma coisa feita especialmente para as startups. Isso deve facilitar o mercado. Então, tem alguns exemplos aí. O Banco Central ele tem um laboratório, a inovação da parte financeira, né? Financeira tecnológica, o que é chamado de LIFT. SUSEP, então seguros privados, resseguros, já tem também um sandbox previsto em andamento aí. CVM também já tem publicado, ela tem um formulário, então quem tem alguma coisa que mexe com a parte financeira já tem essa facilidade de entrada para o sandbox da CVM e do Banco Central. Enfim, estamos observando aí constantemente o mercado para ver se aparece mais alguma. Por meio desse marco legal das startups deve continuar aumentando, ampliando esses casos de sandbox, mas antes já tinha, né? O conceito de sandbox ele não é tão recente assim, ele já tem há um tempo. E aí, em 2019, um exemplo que eu trago para vocês, na Anvisa teve uma consulta pública e depois teve uma reunião, né, uma resolução da diretoria colegiada sobre um sandbox canábico. Então, o uso terapêutico de cannabis com uma regulamentação diferenciada. Isso já foi conversado, tem essa resolução que até mitiga um pouco a aplicação das regras mais complexas aí, né, mais rígidas em relação ao cannabis. E isso pode possivelmente ser ampliado ao longo do tempo. Então, esse é um exemplo. A gente vai ver vários, eu imagino, na área da saúde também, né, para facilitar realmente a inovação e a disseminação dessas soluções inovadoras. Aí agora da relação, então, entre Estado, administração pública, com essas empresas inovadoras, por meio desses contratos públicos e das licitações. A ideia, parecida aqui com o sandbox regulatório, é também ter um procedimento sumário, ter um processo facilitado para licitação com startups, em que vai ser avaliado principalmente, né, o problema a ser resolvido. Então, não vai ser uma contratação normal que vai, por exemplo, uma obra, alguma coisa do tipo. Primeiro vai ser delimitado um problema, e aí as empresas vão se candidatar a solucionar esse problema, e a partir dessas soluções vão ser avaliados os custos, obviamente, toda a questão que tem que ser avaliada no processo licitatório, né, por meio de uma comissão especial formada para isso, e aí eles vão julgar todas as propostas. E aqui, como tem essa variação de escopo, ou seja, é um problema. O que é um problema? Uma coisa extremamente abstrata. Né? Se você coloca, por exemplo, resolver a fome, como que você resolve a fome? É muito difícil. Tem N fatores que ocasionam a fome. Então, as soluções, elas também são abstratas. E a partir dessas soluções e dos custos dela, pode ser avaliado um budget até superior ao que seria vinculado. Então, é possível ganhar uma licitação sendo mais caro agora com o marco legal das startups. Então, tem coisas aqui que são peculiares para isso, porque se a solução for boa realmente, se resolver problema, né, de interesse coletivo, interesse público, elas podem ser escolhidas, elas podem ser prioritárias. Então, é uma busca por efetividade, realmente, né, da vantagem essas empresas realmente produtivas, que realmente ajudam todas as pessoas. E aí, após o processo da licitação, tem a celebração do contrato público para a solução inovadora, o CPSI. Ele tem uma restrição aqui de prazo de 12 mais 12, então, acho que para talvez evitar algumas contratações fraudulentas ou pelo próprio rito sumário aí das startups, tem essa limitação inicial de 12 mais 12, e depois desse contrato público aí de solução inovadora tem
uma possível transformação para um contrato de fornecimento, sem necessidade de uma nova licitação. E aí ele tem um prazo que ele pode ser renovado, acho que até 5 vezes, se não me engano, mas também é facilitado. Então, tem uma espécie de incentivo público aqui para contratar com as startups. Tá? Já seguindo para os temas finais aqui da exposição, e um dos temas que foi retirado, que era importantíssimo, a questão de stock options. Isso estava no texto que passou pela Câmara. Foi um texto que, milagrosamente, conseguiu resistir aí à Câmara, mas e foi para o Senado. Mas tiveram 2 emendas, aí, 6 e 7, do Senado, que tiraram esse tema. Porque não tem não tem certeza realmente sobre a natureza. Foi a justificativa usada, mas aí eu trago aquela máxima, né? Quem quer encontra um jeito, quem não quer encontra uma desculpa. Então, eu acho que aqui foi mais o caso de aplicação de uma desculpa legislativa do que encontrar um jeito efetivamente para entender isso. Que isso aqui seria de extrema importância para partir, principalmente em relação ao colaborador das startups. Né? Então, o que é stock option? Vamos lá. Sobre o modelo de negócio das startups, elas não funcionam daquela forma tradicional que a gente estava explicando, de remuneração, de faturamento, cruza despesa e receita, bate a conta no final do mês e vai indo. Né? Como ela pode ter esse atraso nas receitas e os custos constantes, ela pode sempre ficar no vermelho. Ou operar com budget mais reduzido, né? Bem delimitado por plano de negócios, business plans, com investidores. Né? Então, receber um aporte, já está delimitado que 10% vai ser para pagamento de equipe, 5% vai ser para pesquisa e desenvolvimento, assim vai. Então, ela sempre está muito fechada. Não é nada glamuroso, como muitas pessoas pensam, vendo os unicórnios, vendo as empresas grandes. É sempre uma empresa que opera muito restrito, né? Muito na faixa. E aí, o pagamento de colaboradores funciona da mesma forma. Então, você não tem uma folha de pagamento que você pode ampliar sempre. Você não tem um budget muito alto para pagar, às vezes, o valor de mercado de um bom desenvolvedor. Né? Como tem muita tecnologia, você precisa de profissionais qualificados, não tem como. Só que você não consegue, às vezes, oferecer o valor que aquele profissional vai receber, né, no mercado, em outras empresas. Então, o que você faz? Você oferece uma espécie de bonificação, uma remuneração mista, que vai constituir, ele vai receber o salário dele, a remuneração, ou a contrapartida por uma prestação de serviço, e ele recebe um extra em cotas da empresa, né, em bônus de participação societária. Só que tem várias formas de você oferecer isso, e não dá para oferecer necessariamente no momento, né? Então, eu ofereço hoje, amanhã você já é sócio. Não, você oferece uma opção de compra, então a pessoa não necessariamente tem as cotas, ela pode comprar aquelas cotas a um preço descontado, a um preço pré-fixado, né, que faz ela lucrar. Então, qual que é a grande vantagem dessa operação? Essa diferença de preço entre valor presente da cota e valor futuro, que pode ser muito maior, faz a pessoa lucrar. E aí essa vantagem, essa disparidade entre o salário dela de mercado e o salário da empresa é compensado por esse ganho. Então, é uma forma de empresa valorizar colaborador e colaborador ajudar no projeto com essa perspectiva de ganhar muito lá na frente. Né? Imagina se você é um colaborador do Spotify, que começou lá no começo e pegou um stock option. Né? Você recebeu menos, só que depois de 3, 4, 5 anos, você recebeu mais que todas da sua profissão no mundo. Né? É óbvio que é uma coisa atípica, rara, a maioria dos casos fica 0 a 0, ou às vezes não cumpre totalmente o stock option, depende da empresa realmente, né? Mas essa forma, então você oferece uma possibilidade do colaborador comprar aquela cota, e aí você tem várias formas de fazer isso, dando ou não as cotas, permitindo que ele compre ou não efetivamente para se tornar sócio, né? Tem formas de fazer na SA, tem formas de fazer na limitada diferentes, né, por parte fiscal, enfim. Então, esse é o panorama da stock options, isso foi retirado, né? Então, não significa que não pode fazer isso, mas não tem a segurança jurídica que teria estando no marco legal das startups, e esse é o grande ponto, porque se tivesse regulamentado, não teria, às vezes, algum reconhecimento de relacionamento trabalhista, pela discussão que tem sobre natureza mercantil e remuneratória, né? Então, constitui parte da remuneração, não constitui, vai fazer o cálculo, né, das verbas, enfim, com base nisso, no stock option. Então, nessas discussões foi retirado, e agora, assim, é possível fazer contratualmente, mas não vai ter nada na lei para dizer preto no branco que é o stock option. Tá?
Então, já seguindo para as conclusões, agora eu quero ativar o ceticismo completo, não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor positivo ou negativo, mas só um extremo questionamento. Eu vou deixar aqui essa frase do Voltaire, que é: a dúvida é desagradável, mas a certeza é ridícula. Então, talvez quando a gente começa a definir muitas coisas, acertar muitas coisas, a gente não está indo para um lado tão positivo. Às vezes a gente limita um objeto extremamente complexo, porque na realidade a gente não está limitando o objeto, né? A gente está limitando a gente está reconhecendo a nossa limitação. Então, é um ponto que eu quero deixar para quem estuda o direito, para os juristas, né? Se às vezes esse mercado tão dinâmico, tão inovador, tão inconstante vale a pena ser limitado em alguns âmbitos, né? Em outros talvez valha, enfim. Deixo o questionamento a todos. E aí também uma frase, como um amante de filosofia que eu sou, deixo o é, logo deve ser. Então, se uma coisa é, logo deve ser, se esse marco da startup está aí, será que deve ser isso mesmo? Será que a gente não tem progresso? Se a gente tem um conjunto de leis para isso, para outros temas, é isso, mas deve ser isso mesmo? Então, deixo só esse ceticismo final para que todos pensem, realmente se faz sentido. Espero ter contribuído para o entendimento de todos. Muito bem. Bem legal, Luiz. Posição. Muito bem. Bom, de uma forma bem simples, eu gostaria de recomendar também a todos que estão nos assistindo para que estudem, né, o Marco Civil da Internet de 2014, porque de uma forma mais simples a gente pode enxergar o Marco Civil da Internet como nada menos do que uma norma antecedente que lançou algumas balizas que foram agora suplantadas ou que pretendem ser suplantadas pela Lei Complementar 146/19, né, que é esse novo marco legal das startups. Então, meio que encaminhando para o nosso final e já abrindo para as perguntas, Luiz, pode fechar a apresentação, por favor? Eu queria perguntar para a Mariana. Mari, qual é a sua perspectiva dentro desse novo regulamento para o mercado em geral? Perfeito, Alexandre. Essa pergunta eu vou responder com a minha opinião, tá? Com a minha visão de mercado, mas o ambiente de startup, ele precisa de mais regulamentações, ele precisa de mais segurança, tanto para o empreendedor, quanto para as partes envolvidas, para o investidor, para as grandes empresas que fazem negócio com essas startups, para o governo que quer contratar essas startups. Então, eu vejo como um ambiente que ainda tem muito para evoluir em termos de legislação. Esse já foi um pequeno avanço, né? Já traz algumas coisas positivas, mas é um ambiente que ele está sempre lá, assim, às vezes até adiante da legislação. Às vezes a inovação surge depois que surge a pergunta que vai impactar a legislação. Então, é uma coisa que vai evoluir, um ambiente dinâmico. E então eu vejo isso como um avanço que vai dar um pouquinho mais de segurança para o ambiente de startup se consolidar. Eu vejo como o ambiente brasileiro, um ambiente de muitas incertezas. Teve um professor meu de valuation que ele falava assim: não dá para fazer valuation no Brasil, porque o ambiente de incertezas é muito grande, a gente nunca sabe como que vai estar daqui a 5 anos, e essas incertezas são políticas econômicas, mas elas impactam todo o ambiente empresarial e as decisões sobre investimento, as atrações dos investidores estrangeiros, a internacionalização da startup, você fazer um negócio com uma startup, você criar um programa de corporate venture para uma startup. Então, essa segurança jurídica, ela não deve travar, mas ela tem que existir para o ambiente evoluir. Então, eu espero uma consolidação melhor desse ambiente e das relações jurídicas que esse ambiente prevê. É o famoso: o direito acompanha a sociedade. A diferença é que, por vezes, a sociedade ela corre como uma lebre e o direito, por suas amarras evidentes, né, todo o processo legislativo, vai como se tartaruga fosse. Então, se a gente pudesse enxergar de uma forma diferente o conteúdo que foi exposto aqui, seria mais ou menos o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem o direito civil, que é o famoso civil law. Nos Estados Unidos, nos países europeus, vige o famoso direito common law, que é o anglo-saxão. Tá, mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, por muitas vezes, o direito brasileiro, muito mais positivo do que, evidente, esses outros que bebem de outras fontes legais, né? Ou que tem, por exemplo, os costumes e os precedentes com caráter vinculante maior do que
né, a própria fonte legal, nós vemos então que esses formatos, essas formas de vinculação, institutos de direito ou contratos, que por vezes estão em uma cláusula de um contrato muito maior, por exemplo, né, um instituto de não competição, um instituto de não solicitação, que vieram emprestados lá do anglo-saxão. A bem da verdade, muitos contratos hoje utilizados no ambiente brasileiro, eles são quase que uma cópia fidedigna de alguns instrumentos utilizados nos anos 80 por grandes instituições bancárias. Então, o que aconteceu, né? Lá nos anos 80 e 90, alguns alguns contratos diferentes dos tradicionais começaram a surgir, sobretudo para a vinculação de grandes cargos de diretoria bancária. E aí, estes modelos começaram a ser mais replicados, comuns ao longo do mundo, e aqui, então, por força obrigatória, há mais de 6 anos tem sido muito visto contratos de vesting, esse mútuo conversível, né, o famoso mútuo conversível, que é nada menos, então, do que um título para converter o empréstimo à participação acionária, como dito pelo Luiz, e que pretende fazer o papel das famosas convertible notes, que seriam as notas conversíveis. Você fala assim, poxa, Alexandre, mas também tem convertible notes no Brasil? Sim, também teriam as notas conversíveis, só que a burocracia para você fazer uma injeção de dinheiro pelo convertible notes é muito maior do que o mútuo conversível. Então, o que a gente volta a falar, sem querer ser cansativo, mas bastante taxativo, é que o direito acompanha a sociedade. E, sobretudo nesse momento de pandemia, a quarta revolução industrial está sendo catalisada. Nós estamos vivendo hoje quase que uma realidade atópica, né? Atípica e, ao mesmo tempo, utópica. Essa realidade atípica e utópica, ela catalisa sobremaneira essas injeções, também financeiras, motivo pelo qual, seja o empreendedor, seja o investidor, seja o advogado que tem interesse em trabalhar com esse tipo de clientela, ele possa também trazer consigo uma leitura de mercado. Porque, olha, nada adianta você saber apenas do conteúdo técnico se você não souber como aquilo vai se aplicar na prática para o teu assistido ou como aquilo vai flertar com o conteúdo prático do contrato. De forma resumida, saber sobre o mercado de tecnologia te dá bases para conseguir trazer o conteúdo técnico que às vezes a gente não observa na grade curricular para dentro da prática. E aí, olha que bacana, Mário, o que aconteceu. O direito digital tende a ser agora matéria, né, obrigatória das instituições. Então, olha que bacana, a gente está falando com um grupo de advogados, né, estamos falando com advogados do Estado de São Paulo, principalmente os membros desta associação, e tenho certeza que nem eles, tiveram esse conteúdo em sala de aula. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos pegar livros pela internet, vamos atrás de conteúdo que te dá embasamento para enxergar a prática junto da teoria. Porque não vai adiantar você dominar a teoria sem a capacidade de colocar isso no papel. E é como a gente sempre fala, cuidado com aquilo que você assina, mas sobretudo com aquilo que você não assina. Aí fica aquela coisa, precisa colocar no papel? Não, não precisa. Pessoal, cada relacionamento vai ter um papel diferente. Tenha um papel para cada um dos relacionamentos. Então, é como se fosse o empreendedor aqui, ou a empresa, bem nesse centro, e ao em volta deste centro, orbita toda uma série de responsabilidades, direitos e deveres, pessoas, desde aquele que é o famoso CEO, então, o secretário executivo, né, o chefe executivo das operações, a CTO, a CMO, são todas nada menos do que terminologias. E não se deixem assustar por esse estrangeirismo que existe, porque eu posso dizer o seguinte, o estrangeirismo ele é nada menos do que uma tentativa de buscar o que acontece lá e fidelizá-lo ao máximo no ambiente brasileiro. Ou seja, não se prendam aos estrangeirismos e aos termos em inglês, mas sim o que isso quer dizer na prática, inclusive estudando casos práticos. Além disso, acho que uma consideração importante de ser feita é de ver como os tribunais estão recebendo e decidindo sobre os casos práticos. Então, é muito importante a todos aqueles que trabalham dia a dia, seja na área trabalhista, societária, civil, independente,
Como que isso está sendo visto pelos nossos tribunais? Então, você joga lá no campo de pesquisa, né? TJSP, pelo ESAGE, você procura dentro do seu estado próprio, né? Aqui falando com paulistas e paulistanos, a gente está dizendo do TJ São Paulo, o ESAGE, vai lá, coloca o nome de grandes empresas inovadoras, busca, às vezes, estudar processos que são públicos e que vão te dar a leitura do que foi feito, de como foi feito, o que está acontecendo, e, notadamente, qual é a leitura que o judiciário está tendo disso tudo. Bom, eu também não quero fazer reserva moral e nem dizer muito, né, ir além da minha opinião, mas tivemos recentemente, salvo engano, há menos de 2 meses, se eu não estiver errado, mais uma condenação de vínculo trabalhista do caso Uber. Não vou entrar nesse mérito, mas veja, os colegas que tenho, que trabalham na plataforma, por exemplo, eles têm um momento de ingressar, eles começam a trabalhar quando eles querem, né? Os meus amigos que trabalham na plataforma Uber, eles também podem acumular outras funções. Particularmente, tem um amigo que faz outras 2 coisas além de exercer ali, quando ele quer, a atividade de motorista pelo Uber. Então, veja, tem muita coisa para ser considerada, e esse é um evento que podia levar mais de 3 horas. Mas como a gente também não quer cansar os nossos interlocutores, quem está prestigiando esse evento, nós já vamos passar direto para as respostas, para as perguntas e respostas. Mas antes disso, Luiz, você teria alguma consideração final? Bom, eu já considerei ao longo aí da exposição, dei minhas opiniões de uma forma bem discreta. Espero que as pessoas tenham entendido o que era técnico e o que era minha opinião, mas eu mantive a minha opinião bem restrita sobre o assunto, então focando muito na exposição mesmo do tema. E agora acho que a gente pode responder realmente o pessoal para não prolongar muito o evento também, né? Sim. Nós temos uma pergunta do Luiz Felipe. Acho que a pergunta dele seria bem atinente para essa matéria. O Luiz Felipe pergunta o seguinte: em acordo com um novo marco legal, para mantermos talentos na empresa, olha que legal, né? Seria ideal usarmos o modelo de stock option ou vesting? O que você fala, Luiz? Então vamos lá, ó. Como que a gente compreende o stock option e vesting, né? São vinculações contratuais que elas podem estar contidas uma na outra. Então, você pode ter um stock option com vesting, né? Aqui a gente usa a denominação individual para quando se presume que tem predominantemente um aspecto presente, que é o vesting, né? Que a pessoa vai ganhando as cotas, o direito de compra, ou quando não tem, a gente chama de um stock option mais puro aí. Mas tem phantom shares, enfim, restricted share, tem outros. Então, sobre vesting e stock option, não vai ter muita diferença. Por quê? Porque a gente tem essa liberdade contratual, a gente não precisa seguir um modelo específico de stock option a ser celebrado pelo marco legal das startups. Se a gente conseguir mostrar que essa vinculação contratual tem essas características de oferecimento de uma parcela aí da empresa, isso seria já considerado um stock option, porém tem um problema, que esse trecho não entrou no texto consolidado, no texto final. Então, isso não está incluído no marco legal das startups, essa parte sobre stock option. Tá? Então, não tem menção a vesting no texto final, que vai ser promulgado, e não tem menção a vesting stock option. Tá? Então, a gente continua na mesma situação desregulamentada, porém permitida, que é hoje. Né? Então, assim, em termos de marco legal das startups, não vai ter muita diferença entre usar um stock option ou usar um stock option com vesting, né? Então, Exato. é esse o ponto, ok? E fica um pouco parecido, né? Acho que seria legal a gente dizer, veja, liberdade contratual, como todos sabemos, e dentro dessa liberdade contratual, a gente pode enxergar que o stock options ele não estaria vinculado a alguma condição suspensiva, enquanto por vezes o vesting sim. Então, para familiarizar melhor quem está nos ouvindo, quem entrega a vesting é denominado num contrato como outorgante. Quem recebe o vesting é denominado como beneficiário. Mas talvez a maior diferença prática, não teórica, tá? Mas no dia a dia, diferença prática entre stock options e vesting é que no stock options, por vezes, a participação acionária ela é entregue no ato da assinatura, com menor número de exigências ou sem nenhuma exigência. É então apenas uma reserva acionária de um percentual do negócio. O vesting, por outro lado, ele é
tradicionalmente usado ele é tradicionalmente um instrumento mais utilizado quando a gente está falando de incentivar. E olha que bacana, pessoal, como quem vive esse ambiente de direito digital e de startups já há um tempo, né, que é a expertise do nosso escritório, a gente vê o seguinte: é muito legal trabalhar com esse público que, por vezes, são pessoas com a mentalidade colaboradora, sabe? Fugindo um pouco do corporativismo empresarial, as startups ela têm por si só uma mentalidade, organização e prática de colaborativismo humano. Então, veja, algo que sustenta muito algumas startups é justamente a gestão de talentos. Dizem até mesmo que sucesso é saber gerir talentos. No caso de uma startup, não é diferente. Então, quando você tem um bom colaborador, ou, no caso, um bom prestador de serviço, cuidado com a implicação trabalhista. Muito importante o respeito às leis trabalhistas, direitos constitucionais, evidente, né, todos assegurados, mas veja, muito cuidado com a questão trabalhista. Mas, em regra, se você tiver, por exemplo, um prestador de serviço, que é muito importante para o seu negócio, ainda que ele esteja na condição de prestador de serviço, você pode otorgar um VEST, que é um instrumento pelo qual ele acessará cotas participativas a depender de tempo, meta ou indicadores, que são informações de negócio, como a gente fala, informações de business, e são transferidas para a margem do contrato. Tá bem? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta um pouco mais Bonilha, até próxima do tema. antecipando, eu estava vendo as dúvidas, tem muita dúvida sobre a parte fiscal e tributária. Essa parte ela foi cortada, infelizmente, na Câmara. Então, já chegou um texto mais pelado nesse aspecto tributário e fiscal no Senado. E o texto que foi aprovado, ele não consta basicamente nenhuma vantagem de isenção. Então, vão ser aplicadas as regras, que a gente acho que até mencionou da parte do Simples, né, do Inova Simples, mas isso não está no marco legal das startups, isso está em outros instrumentos normativos, outras leis complementares. Tá? Então, pelo marco das startups, não vai mudar muito da questão tributária. Infelizmente, não passou as coisas. É verdade. E, ó, antes de nós encerrarmos, então, só pegaria uma pergunta aqui do Sidney, ou um comentário do Sidney. Eu achei muito legal o que ele colocou. Ele falou, olha, fiquei muito surpreso e até chateado, porque um assunto tão atual, que tem como premissa a inovação, é criada uma proposta de lei que não tem uma matéria ligada à resolução de conflitos. Como fazemos para incluir os novos modelos de solução de conflitos nesse projeto? Esse ano, o Brasil inova incluindo a mediação de conflitos na lei da recuperação de empresas. Olha, eu achei muito legal esse comentário do Sidney, porque seria atinente realmente, né? Nós estamos falando de inovar, e inovar estamos falando de respeitar a situação do judiciário brasileiro. Todos nós sabemos que o judiciário brasileiro está abarrotado. Então fica aqui a seguinte recomendação nos contratos do seu cliente ou nos contratos da tua empresa, se você seja empreendedor. Antes da cláusula de foro, estabeleça uma cláusula de resolução amigável do conflito. Tá bem? Estabeleça uma cláusula dizendo que as partes declaram e avançam que, na hipótese de um problema, concederão notificações extrajudiciais com prazos X e Y para respostas e tentativa de composição. Não sendo possível, apenas após iria para o foro. Ou então, melhor, utilizando-se da lei de mediação, e aqui eu, na minha reserva pessoal, não sou muito favorável à arbitragem, mas eu sou favorável à mediação, é claro. Coloquem cláusula de mediação antes do foro. Seria muito inteligente, até porque startups às vezes não conseguem acessar o Poder Judiciário, seja por custo do investimento com advogado, seja pelo custo o próprio custo processual, ou até mesmo você teria a falência de uma startup se ela recebesse um grande processo judicial que antes não passou por uma tentativa simples de mediação. Então, com isso, a gente tem que, em razão do horário, agradecer aos nossos interlocutores, parabenizar mais uma vez a ASP por essa brilhante iniciativa e nos colocarmos pessoalmente à disposição de todos que nos assistiram para qualquer dúvida depois desse evento. Então, em nome da ASP, grato pelo convite e também por trazer isso a todos os nossos membros, né? Eu agradeço, parabenizo a Mariana, parabenizo o Luiz e ficamos à disposição. Combinado? Forte abraço a todos, muito obrigado e até mais.